infelizmente. Voltando ao assunto do cérebro, porque hoje se fala muito de Alzheimer. Podemos tocar nesse assunto? Pode. Mas não é bem do Alzheimer que eu quero falar agora. Depois eu quero ir como manter o cérebro ativo, que você tem falado muito sobre isso. Mas sobre o Alzheimer, porque muita gente que está nos acompanhando tem algum familiar, alguém que teve, alguém que tem, e como lidar com este mal tão presente hoje? A primeira grande questão é uma adaptação da família à condição da pessoa que está com Alzheimer. Tá. Porque o que acontece? A gente já sabe hoje que regular a alimentação e regular o estilo de vida dessa pessoa faz uma bruta diferença. Atividade física. O nosso intestino produz uma substância chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. É ele que literalmente faz as ligações nervosas do cérebro se conectarem. Então, se eu tenho... intestino? É o intestino. Eu entendi certo. O intestino. Mas pelo amor de Deus, o intestino é lá embaixo, só lá em cima. Olha que interessante. Quando dois gametas se juntam, né? Masculino com feminino, e forma a primeira célula, ela começa a se dividir e a partir dali ela vai formando um tecido e esse tecido no 21º dia ele se fecha e forma o famoso tubo neural. A parte do ectoderma, que é a parte de fora desse tecido, forma 3 conjuntos no nosso corpo: pele, intestino e cérebro. O cérebro está totalmente conectado com o intestino e o intestino totalmente conectado com a pele. Tanto que hoje um dos diagnósticos mais simples que a gente faz de uma doença intestinal é olhar para a pele da pessoa. Fala assim, estende a sua mão. Mão, pela cor da pele, pelas olheiras do rosto, tudo isso indica como está o intestino dele. Então tem uma conexão sim, muito grande. Que interessante. Mas então, voltando à questão do Alzheimer. A alimentação, você disse. Isto. E há algo que se pode fazer como prevenção do Alzheimer? Sim. Se você tem um histórico... Primeiro, vamos começar com a pergunta. Já teve alguém na família com Alzheimer? É genético? Não necessariamente. Hoje a gente já sabe, olhando pelo viés da ciência, que essas doenças ditas familiares, elas são muito mais pelo padrão alimentar e de vida daquela família do que por questões genéticas. Exemplo, minha família tem várias pessoas com diabetes. Tá. Eu fiz um mapeamento genético, que é um exame que a gente faz, e de fato tem 2 genes lá que me predispõem a diabetes. Tá. Então isso é genético. Quantos por cento dos casos tem esse fundo genético? 4%. Ou seja, 96% de todos os problemas de saúde ligados a esse tipo de doença são comportamentais, não são genéticos. Mesmo aquele cara que tem o princípio genético. Hoje tem uma área da nutrição clínica que se chama nutrigenética, que faz o quê? Identifica o gene, identifica como aquele gene é ativado e silencia ele. Meu caso, eu tenho 43 anos, não tenho nada de calvície, a minha família tem várias pessoas calvas, não tenho cabelo branco, não tenho um monte de coisa. Por quê? Porque eu uso o açafrão com a vitamina D. Açafrão, comidas que a gente usa no dia a dia. Ele silencia o gene da diabetes. Então existe um estudo, e você fez essa planilha, não, como você chamou? Esse mapeamento. Sim. Qual é a área que cuida disso? A nutrigenética. Nutrigenética. Isso, que cuida da identificação e do silenciar este gene, né? Entendi. Ninguém é escravo da sua genética. O problema é que a pessoa tem uma predisposição, como é o caso da minha família. E a gente vai ver uma família de descendentes de alemães que adoram doce, que adoram uma banha de porco, que adoram uma fritura. Isto sem controle levou boa parte das pessoas da minha família 30, 40 anos a desenvolverem diabetes. Entendi. Eu vou chegar aos 100 sem nada. Olha aí, toca o sino, sacristão. E esse mapeamento hoje, se alguém que está nos acompanhando no podcast, ele é algo absurdo ou é algo alcance de pessoas normais? É caro. Ele custa em torno de R$3.000 para fazer. Entendi. Mas as pessoas não precisam fazer o mapeamento para entender isso. Se a gente fizer uma boa análise de família, um bom histórico familiar, a gente já consegue fazer isso. Esses dias me aconteceu uma situação muito quase cômica, eu diria, né? Eu atendo na minha clínica e a minha agenda, como você pode supor, é extremamente fechada. E bateu na porta da minha clínica uma senhora com 93 anos. E a minha secretária atendeu
E ela falou assim, eu vim conversar com o Dr. Júlio. Eu falei, tudo bem, mas tem que entrar na lista. Ela falou, não, eu tenho 93 anos, eu tenho prioridade e eu quero. Como que eu vou dizer não para ela? Com certeza. Aí ela senta na minha sala, aquele dia sacrifiquei o meu almoço, falei, eu vou atender ela. Ela veio aqui, 93 anos e tal, e ela disse assim, ó, eu assisti um vídeo seu no TikTok, pode imaginar? 93 anos. E ela falou, eu vi o senhor falando aquele vídeo dos 124 anos. Eu quero os meus 124 anos. Rapaz. Foi cômico, porque é engraçada a situação, mas há um fundo de verdade muito interessante. Porque ela, com 93 anos, ela veio caminhando da casa dela. Caminhando. Aí você vai investigar. Coisas que a gente nunca para pensar. Se você pegar um antepassado teu que viveu 100 anos, sem conhecer ele, eu deduzo duas coisas dele. Ele fazia muita atividade física, algumas coisas, mais de duas. Ele não dormia tarde, ele não tomava banho todo dia com sabonete. Você fala, o quê? O quê? Sabonete e o banho? Vai me tirar o banho? Não. É que a vitamina D é um dos elementos que participam desse tempo, dessa preservação do nosso genoma intacto para a gente viver muito tempo. O que a gente vê na sociedade hoje? Uma indústria que vende a ideia de saúde no banho quente todo dia, prolongado, com cloro, sabonete e esponja. Onde que a vitamina D é produzida no corpo? Embaixo da pele. Quando eu tomo um banho quente por muito tempo com sabonete e esfrego, a minha vitamina D está indo por onde? Ralo abaixo. Pelo ralo. Por isso que a gente tem uma quantidade tão grande de pessoas hoje com vitamina D baixa. Então, tem a questão genética, mas... Eu posso perguntar, porque você é o doutor, qual é a taxa normal de uma vitamina D? A gente trabalha com uma taxa ideal acima de 60 nanogramas. Então, eu vou medir lá o sangue de uma pessoa, ela precisa estar, assim, ó, pelo menos acima de 40. A margem que os laboratórios dão hoje é entre 20 e 60. Mas essa margem não é real. Por que não é real? Quem vai fazer o exame lá no laboratório para a gente colher aquele dado como base para fazer uma média? Quem está procurando já desconfiou que alguma coisa está errada. Então, a quantidade de gente que vai fazer o exame e que está com aquela média abaixo do mínimo é muito grande. Então, hoje a gente já trabalha com essa... eu faço meu doutorado nos Estados Unidos, né? A gente já trabalha com a margem dentro da naturopatia, mantendo o cara acima de 60, que seria o máximo que a gente tem no Brasil hoje. Entendi. Sobre vitamina D, tomar alguns remédios, suplementos, ou o senhor partiria para uma alimentação mais... ou os dois? Alimentação em primeiro lugar, sempre. O que nos dá vitamina D? Eu não acredito que a gente veio para esse mundo para arrastar corrente. Eu acho que a gente passa por períodos de sofrimento, que são períodos que nos levam ao crescimento. Mas arrastar corrente a vida inteira não faz sentido. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então, o que a gente fala muito hoje em relação à vitamina D? É uma vitamina, a gente chama de vitamina, mas ela é um hormônio, ela não é uma vitamina. Vitamina é aquilo que vem pronto de fora e hormônio que a gente produz. Tudo que tem gordura natural de boa qualidade ajuda a formar a vitamina D. Então, o óleo de semente de uva, o Brasil é o maior produtor do mundo e a gente não sabe que a gente tem isso. Semente de uva? Você compra isso? Compra. Em qualquer lugar a um preço ridiculamente baixo. E põe onde? Põe na comida. Uma colher, põe na comida. Não tem gosto de nada, não tem cheiro de nada. Fica aí, ó. Ó a dica. Primeira dica. Segunda. Óleo de semente de uva, tudo que tem ômegas na natureza. Então, castanhas, por exemplo. As castanhas, a amêndoa, o amendoim, a linhaça, a chia. Todas as sementes que têm óleos são ótimas. O peixe é ótimo, o fígado é ótimo. Tudo que tem ômega. E na alimentação, tudo aquilo que a gente consome que tem gordura ajuda a fazer isso junto. Segunda dica, vai lá. Gordura boa. Gordura boa. Por exemplo, todo mundo mete o pau na banha do porco. Isso. Ela não necessariamente é uma gordura ruim. Ela é uma gordura que está lá, é uma fonte animal. A gente come o porco há milhares de anos. É verdade. Agora, se eu como uma quantidade exagerada, é óbvio que vai fazer mal. Claro, tudo exagerado faz mal, né? Ou em falta ou exagerado. Exato. E pegar sol, padre. Pegar sol. 15 minutos de sol todo santo dia pela madrugada não custa nada. O sol não é um monstro, o sol não é um inimigo. Quando você fala tomar sol, vamos lá. Atenção, dica, senhoras e senhores, é o quê? Vocês têm que levantar a mão. Desculpa, eu estou perguntando, porque aqui a gente vive com casaco. Mas estamos falando de modo geral. Como é que é esse tomar sol? Tem que tirar a camisa? Tem que.
Quanto maior a exposição corporal, menor o tempo que a gente precisa permanecer. Quanto mais área do seu corpo pegar sol, menor o tempo. Em média, se a gente tivesse de camiseta e um calção curto pegando nas pernas e nos braços, na região do pescoço e do rosto, 15 minutos é suficiente. Se a gente tirar a camisa, menos ainda, 10 minutos é suficiente. Diariamente? Diariamente. Claro que nem todo dia tem sol. De novo, Deus é perfeito naquilo que Ele faz. A gente estoca a vitamina D. Então, se num final de semana eu pegar 20, 30 minutos de sol, não precisa queimar, não precisa torrar feito um camarão. Não vou exagerar, gente, não é bronzear, não estamos falando de bronzeamento. A gente faz um estoque de vitamina D. Entendi. E aí sim, pela alimentação e pelo sol não conseguir atingir, faz a suplementação.